Olá, librianos que estão no relacionamento, vamos lá? Leitura para vocês, leitura atemporal para vocês, librianos que irão ressoar com essa leitura. Se você ainda não conhece o canal, te convido a conhecer, né? Assista outros vídeos, todas as leituras desse canal são atemporais. Deixem um like se gostarem, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Vamos lá? Conto com vocês, o canal é novo, comentários também são muito bem-vindos, tá? Librianos que estão no relacionamento, quais as energias, quais as tendências? Antes de abrir a leitura, já vou tirar aqui as clarificações. Esse baralho aqui vai ajudar a aprofundar um pouco mais a leitura. Librianos que estão no relacionamento. Quais as energias, quais as tendências para os librianos que irão ressoar com essa leitura? Então vamos lá? 6 de paus, vitória. Vitória, conquista, superação também, dificuldades, quando é o caso, né? Rei de espadas, julgamento, 9 de espadas, rainha de copas, 4 de ouros, enamorados, 4 de paus, 10 de ouros, as de espadas, 7 de copas. Vou falar um pouco dessas cartas, logo em seguida a gente coloca essas cartas menores aqui por cima para aprofundar um pouco mais a leitura, como eu disse. Vamos lá. No passado veio aqui uma energia de vocês, rei de espadas, sendo você rei ou rainha, não tem problema. Uma energia mais racional, enfim. Não tá me dizendo muita coisa não, apenas isso, né? É como se estivesse mostrando vocês aqui como protagonistas dessa história, pelo menos nesse momento, né? Então a leitura abre com a energia de vocês. Medos e desejos, carta do julgamento. É aquilo, né? Não sei se vocês chegaram a passar ou talvez estejam passando por algum tipo de problema, seja ele qual for, porque o problema pode ser na relação em si ou pode ser algum outro tipo de problema, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser qualquer outro problema, né? Aqui vem essa energia de vitória, de conquista, de sucesso, de superação, o que já é muito bom. Eu considero a carta que vem no fundo da leitura muito importante, porque ela permeia a sua leitura toda, né? E o julgamento aqui, ó, ele fala de um renascimento, ele fala de uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova fase, uma espécie de renascimento da relação, né? Veio numa posição de medos e desejos. Então, existe esse desejo dessa nova chance, dessa nova oportunidade, desse renascimento, seja o que for, para cada um de vocês, cada um tem uma história diferente, né? O centro da leitura, de fato, mostra alguma preocupação. Muito sinceramente, nessa leitura eu não consigo saber que tipo de preocupação é essa, né? Tem alguma coisa aqui que anda tirando o sono. O 9 de espadas muitas vezes fala de ansiedade, fala de excesso de pensamento, sabe quando a gente fica pensando muito em algo, né? Então o 9 de espadas fala disso, pode retratar algum tipo de preocupação também, tá? É o centro da leitura. Vocês vêm representados pela energia da rainha de copas, então há uma mudança aqui, né? Lembra que vocês abrem a leitura com a energia do rei de espadas, que é uma energia muito racional, né? E aqui, por outro lado, ó, vocês vêm com uma energia bastante emocional. Então, tem algo acontecendo nessa relação ou na vida de vocês, como eu disse, não necessariamente alguma coisa na relação que tá mudando, né? Tá mudando o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, né? Você sai aqui de uma postura rígida para uma postura mais maleável, mais amorosa, mais
empática, eu diria, né? É como se tivesse acontecendo alguma coisa e essa situação, seja ela qual for, fizesse com que você se tornasse uma pessoa mais empática, tá? Aqui, como eu disse, independentemente de você ser homem ou mulher, tá? É uma leitura geral, então o fato de ser rei, de ser rainha aqui não interessa, tá? Na parte oculta da leitura, aquilo que a gente não tá vendo, vem um 4 de ouros, que muitas vezes fala de apegos, é uma carta que fala de uma necessidade aqui, ó, oculta e inconsciente de sentir segurança, né? Então, se isso aparece nessa leitura, é porque pode ter alguma coisa que tá tirando o seu sono e te deixando inseguro, insegura de alguma forma, né? Aqui veio essa... a um nível mais profundo, essa necessidade de sentir segurança, né? De ter uma base sólida. O seu desafio vem com a carta dos enamorados, tem a ver com alguma decisão que precisa ser tomada. O seu parceiro ou a sua parceira vem representada por um 4 de paus, então essa pessoa tá firme e forte, vamos dizer assim. O 4 de paus é uma carta de união. Os números 4, né, formam um quadrado, 4 pilares, 4 paus. Então, é uma carta de solidez, é uma carta de união, é uma carta de parceria, é uma carta alegre, comemorativa também. É uma carta positiva, tá? Veio representando o seu parceiro, a sua parceira. Essas 3 últimas cartas têm a ver com o futuro. Essa leitura ela é geral, então quando eu falo futuro, não é um futuro longo prazo, tá? Aqui são dias, semanas, no máximo alguns poucos meses. Vem aqui um 10 de ouros, então a gente está falando de um relacionamento muito sólido, muito comprometido. Para alguns de vocês é um casamento, vocês podem ser casados, mas mesmo que, né, você ressoou com essa leitura e não é casado, de toda forma aqui me mostra um relacionamento que é muito sólido, muito comprometido, né? Vem aqui uma nova fase, temos um 10 e um asa, então a gente está falando de um fechamento de um ciclo. Me parece algo positivo, né? Aquilo que está tirando o seu sono, pode até ser que você ainda venha a pensar, ainda fique aqui com algumas dúvidas, mas a gente tem um fechamento e um começo de um novo ciclo, né? Um 10 e um as. E são cartas positivas, né? A leitura ainda termina aqui com algumas dúvidas. Lembra que tomar uma decisão aqui me parece que é um desafio, fazer alguma escolha, tomar alguma decisão. Existem algumas dúvidas ou algumas escolhas a fazer. A leitura ainda termina com essa energia, né? De dúvidas, de opções. Então pode ser que nem tudo seja resolvido a princípio, mas aqui tem um final de um ciclo positivo, onde essa preocupação, essa insônia aqui, ela vai embora, né? Ela dá lugar a um as de espadas, uma energia de um novo começo, né? A nível aqui mental. O 7 de copas, ele tem aspectos positivos também no sentido de sonhos, né? De alimentar sonhos. Então, vocês fecham um ciclo, começam um novo, e aqui a gente pode estar falando de novos sonhos, alimentar novos sonhos, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais essa leitura. Valete de paus com 6 de paus no fundo da leitura. Alguma novidade que representa uma conquista, que traz um gás novo para essa relação. 9 de copas, 9 de ouros, aqui tem alguma dificuldade realmente, né? Para alguns isso pode ter a ver com a vida material, dinheiro, trabalho, negócios. Para outros pode ser questões de saúde também. Tem alguma coisa aqui tirando o sono, como eu disse, né? É o centro da leitura. Tem cartas aqui nessa leitura que favorecem reconciliação para quem o problema aqui não for nem trabalho, nem dinheiro, nem saúde, né? Se for simplesmente uma energia de carência, ou seja, alguma briga, algum afastamento, né?
que gerou aqui essa energia central da leitura que não tá lá muito positiva, mas o restante da leitura tá positivo, tá? Mas para quem for o caso de afastamento, tem muitas cartas aqui na leitura que favorecem a reconciliação, tá? Então a vitória aqui para alguns pode ser muito bem nesse sentido, né? No sentido de retomar a relação, de superar as dificuldades, sejam elas quais forem, né? Leitura abre, né, com 9 de copas, 9 de ouros, que mostram energia de independência. Existe um desejo aqui, né, para quem isso aqui for alguma questão de vida material, existe um desejo de maior independência material ou de maior prosperidade. Você pode estar focada a princípio no seu próprio bem-estar. Essas primeiras cartas que abrem a leitura mostram que no passado talvez você estivesse assim um pouquinho egoísta, né? Esse 4 de ouros aqui também, ó, na parte oculta da leitura, mostra um certo egoísmo da sua parte. Mas isso tá mudando, né? Como a gente viu, existe uma energia aqui um pouco mais empática. Quando a gente fala que uma pessoa é egoísta, então eu tô aqui numa leitura de tarô falando para você, olha, você tava um pouco egoísta. Isso não é muito legal, vamos dizer assim, né? Você deve estar pensando assim, quem que é essa pessoa, quem que é essa mulher para me chamar de egoísta, né? Mas pode ser alguma coisa muito sutil, tá? Que talvez você não tenha percebido. Então, a sua forma de agir poderia estar um pouco egoísta, como se você estivesse pensando apenas no seu próprio bem-estar, algo assim, tá? Então, assim, faça uma autoanálise, tá? Essa energia que eu tô falando aqui do egoísmo veio numa posição de passado, ok? Aqui no Medos e Desejos, então existe um desejo de independência, existe um desejo de conquistas materiais também, enfim. Para alguns existe o desejo de reconciliação, para quem for o caso, tá? O centro da leitura mostra algum tipo de perda, né? Para alguns isso aqui é uma perda material, bens materiais, trabalho, dinheiro, seja o que for. Para outros isso aqui é uma perda, alguma coisa relacionada à saúde. Para outros pode ser alguma perda dentro do relacionamento, né? Pode ser um afastamento, uma briga, alguma coisa assim. É algo que preocupa, é algo que tira o sono, tá? É o centro aqui da sua leitura. Você, como a gente viu, mudou a sua postura, né? Saiu de uma postura rígida e até um pouco egoísta para uma postura mais empática. E aqui vem mostrando muito comprometimento da sua parte. Quando a gente fala de comprometimento, é o comprometimento dentro da relação, é o comprometimento, sei lá, com tudo aquilo que você promete, tudo aquilo a que você se propõe, né? Não só com a relação em si, tá? O fundo da leitura, aqui o inconsciente, aqui também mostra uma mudança de postura. Tem aquela questão, aquele aspecto do 4 de ouros que é um pouco egoísta, ele veio aqui na parte inconsciente. Então vamos lá, aquilo que eu falei para vocês poderia ser uma energia inconsciente, né? Do tipo assim, você não percebia que você estava agindo de uma forma egoísta no passado, seja um passado mais recente ou mais longínquo, não tem problema, né? Então aqui o 6 de espadas mostra você fazendo uma transição consciente, né? Você se conscientizando disso e se tornando uma pessoa mais empática, né? Interessante. O desafio tem a ver com tomar decisões. Pode ser você, pode ser a outra pessoa, alguém tem que tomar alguma decisão importante, uma decisão madura, porque vem aqui com o rei, né? Uma decisão madura, séria, tá? E é algo que leva para essa questão do comprometimento, né? Comprometer-se, tomar uma decisão, bancar a sua decisão e comprometer-se
com a sua decisão, porque estamos falando de Papa, estamos falando de Rei de Ouros, né? Para alguns pode ter alguma decisão aqui que tenha a ver com questões materiais. Vieram muitas cartas de ouros nessa leitura, embora tenhamos um 5 de ouros muito difícil aqui, né? O restante é muito positivo, são cartas de abundância, de prosperidade, tá? Então, se por um acaso alguém estiver passando por algum problema de perdas materiais ou de dificuldades, existe uma tendência aqui de melhora, né? 9 de ouros, rainha de ouros, rei de ouros, temos um casal, né? 10 de ouros, né? São cartas de muita prosperidade material, tá? O seu parceiro, a sua parceira, tá aqui com o 4 de paus e a temperança, são cartas que falam, assim, de um relacionamento que pode durar pro resto da vida, né? É o que tá aqui, representando essa pessoa, tá? Uma energia de cura também. A leitura termina com rainha de ouros, 9 de paus e rei de copas. Então, a todo momento aparece essa energia de casal, né? Rainha e rei, rei e rainha. Energias maduras, né? Rei e rainha. 10 de ouros é uma energia de comprometimento também, de relacionamentos sólidos. Temos aqui um as e um 9 de paus, né? Um 9, um 10 e um as. São cartas que falam de finalizar um ciclo, tá? Existe aqui no 9 de paus alguma resistência de finalizar alguma coisa para começar um novo ciclo. Ao mesmo tempo, o lado positivo do 9 de paus fala de não desistir de algo, né? Porque a gente está vendo muito aqui uma questão de se comprometer com algo, seja o que for, seja com a relação ou seja o que for. Com energia de comprometimento, né? E o 9 de paus é uma carta que, no sentido positivo, ele fala de persistência. Ele fala da gente não desistir de algo, né? A leitura termina com 7 de copas e rei de copas, duas cartas que puxam para o lado emocional. Lembrando que você abriu a leitura com o rei de espadas, né? Uma energia mais racional e que ao longo da leitura eu percebi aqui um certo egoísmo nesse rei de espadas com o 9 de copas, né? Aqui você termina a leitura com essa energia mais empática, né? Da rainha e do rei de copas. E com a energia do 7 de copas, aqui é interessante, né? Porque aqui nós temos um rei e um 9 de copas. E aqui um rei e um 7 de copas. Me veio a expressão aqui com um rei na barriga, né? Especialmente aqui, tá? Aqui é como se você percebesse, né? Porque o 9 de copas fala muito de sonhos, de desejos já realizados, né? E aqui você termina a leitura com sonhos e desejos que você ainda quer realizar, que não estão realizados. Me dá uma sensação de uma certa humildade, né? Parece que existe aqui alguma lição de humildade nesse período, né? Quando eu falo nesse período, como eu disse, pode ser semanas, alguns meses, tá? Das duas primeiras cartas para as duas últimas, me dá muito essa sensação de uma espécie de lição de humildade, onde você sai da energia de um rei de espadas para a energia de um rei de copas, onde você sai de uma energia de eu tenho tudo, né? Eu tenho aqui um rei na barriga também, eu tenho tudo, eu tenho muitos troféus, eu tenho muitas conquistas, para uma energia de eu tenho coisas que eu ainda não conquistei. Não sei, tá me dando muito essa sensação de lição de humildade, né? A própria carta do Papa muitas vezes fala de lição, né? Aprender uma lição também. Ok, vamos tirar uma última carta aqui. Pode ser uma mensagem ou um conselho do tarô do Osho. Condicionamento, ó, duas cartas que falam de apego. Lembra que eu falei de egoísmo aqui?
é o 4 de ouros, que aqui nesse tarô chama-se o avarento, né? Aquele que segura tudo para si mesmo, né? Que quer tudo para si. Apegos, condicionamentos. Isso aqui é a carta do diabo no tarô tradicional. Aqui a gente pode estar falando de questões materiais também, né? Essas cartas aqui em leituras de vida material, elas têm um aspecto positivo, elas falam de ambição, aquela ambição boa que nos move, que nos faz conquistar coisas melhores para nós mesmos, né? Mas aqui nessa leitura veio um quesinho de egoísmo. Então apenas cuidado com esse aspecto sombra dessas duas cartas, tá? Então aqui, de certa forma, né, essa leitura mostra você lidando com o seu lado sombra, né? Isso aqui é um lado sombra. Essas cartas, a sua leitura de uma forma geral tá muito positiva, tem muitas cartas positivas, mas o centro da leitura são cartas que não são positivas, né? O 9 de espadas é um tormento mental e o 5 de ouros é perda, ou mesmo que não seja perda, muitas vezes fala de medo de perder alguma coisa, né? É algo a ser trabalhado, tá? O egoísmo, o medo da perda, o medo de ficar sem alguma coisa, seja o que for. Enfim, é isso, librianos. Terminamos a sua leitura. Eu tenho pra mim, né, porque eu faço leituras gerais, então elas, independentemente de vir rei ou rainha, eu considero que os reis podem ser homens ou mulheres e as rainhas podem ser homens ou mulheres. Eu posso estar muito enganada, mas eu tenho uma sensação de que essa leitura é para librianos, homens, tá? Mas de toda forma, se você é mulher, ressoou com essa leitura é para você. É isso, terminamos. Espero que essa leitura ajude vocês de qualquer, né, de alguma forma. Não é aquele tipo de leitura agradável que fala só coisas que a gente gostaria de ouvir, mas eu entendi que tem uma certa lição aqui, tá? Então é isso, tudo de bom para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Namastê.